Para quem não me conhece, meu nome é Ivan Axa, eu sou sócio da FBM e o tema da minha palestra aí são as implicações dos editais 54 e 60 do Banco Central e a aproximação com a norma internacional IFRS 9. Né? Então, o painel da manhã do Reinaldo, né, ele enfatizou aí a norma internacional, né, pura, como ela foi emitida pelo IASB. E aí a ideia hoje, né, dessa minha apresentação é a gente falar como é que essa norma está sendo aterrizada aqui no ambiente brasileiro e como é que ela vai impactar, né, como é que ela vem impactando os bancos, né, de grande, médio e pequeno porte. Tá? A minha apresentação ela vai ser um pouco mais técnica, tá? Eu vou entrar em algumas nuances aí dos editais, então me perdoem aí se vocês já estiverem afiados aí nos editais, né? Mas eu vou passar até para a gente poder ressaltar aí as principais diferenças com IFRS 9 principalmente, né? Porque eu acho que é importante a gente ter a ideia que toda a norma, toda a fundamentação técnica que o Banco Central está utilizando para fazer os editais 54 e 60 e os próximos que estão por vir, a inspiração disso é a norma internacional, é o IFRS 9. Né? Então, se a gente não conhece o IFRS 9 antes de conhecer os editais 54 e os editais 60, acho que a gente acaba limitando bastante o conhecimento do tema, né? E pode tomar algumas decisões de aplicar algumas políticas contábeis erradas. Tá? Bom, falando rapidamente, eu trabalho em área de finanças e controladoria, juntando meu tempo de FBM mais meu tempo de mercado há 16 anos. Eu era do mercado, né? A gente fundou a FBM em 2007, então ano passado fizemos 10 anos de mercado, sempre atuando muito fortemente na área de finanças e nas áreas de riscos, né? Que é o nosso grande carro-chefe hoje. Né? E o IFRS 9, consequentemente, por estar justamente atravessando essas duas áreas, né? As áreas de finanças e as áreas de riscos das instituições. Né? Atualmente, a gente vem atendendo 13 instituições no projeto de IFRS 9. Então, a ideia, né, IFRS 9 e Agenda BC+. Né? Então, a ideia, né, quando eu montei essa apresentação, foi passar um pouco da experiência que a gente teve nessas 13 instituições para dentro dessa apresentação, para tentar trazer um viés um pouco mais prático e não só o viés da norma internacional. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, podem me interromper, senão a gente abre no final para as perguntas. Bom, pessoal, antes da gente entrar especificamente, falar de IFRS 9, acho que vale a pena a gente relembrar um pouco, né, da linha do tempo de como vem acontecendo a convergência no Brasil. Né? Então, qual foi o grande marco, né, de tudo isso que a gente está vivendo hoje, né, no momento atual? Foi a adoção, foi a emissão da Lei 11.638 lá em 28 de dezembro de 2017. Né? Então, a Lei 11.638 é uma lei complementar que revogou alguns dispositivos da Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades por Ações. Então, à medida que ele revogou os dispositivos contábeis, ele passou a responsabilidade para os órgãos reguladores para normatizar os segmentos que cada regulador tenha a responsabilidade. Né? Quando ele fez isso, ele permitiu, então a Lei 11.638 ela permitiu que os órgãos reguladores firmassem convênios com órgãos que tenham o objetivo a emissão de normas contábeis, que no caso, a grande maioria foi lá para o CPC. Então, passou a requerer a adoção dos CPCs para as entidades por eles reguladas. Tá? O que aconteceu em decorrência disso? Né? Ficou aí de 2007 até 2009 no mercado financeiro a gente uma grande incógnita. E aí, vamos adotar CPC? Não vamos adotar CPC? O que o Banco Central vai querer fazer neste momento? E aí o Banco Central veio lá com a resolução 3786 lá em setembro de 2009 e disse o seguinte, falou, olha, continuem fazendo a contabilidade de vocês de acordo com o COSIF, continuem divulgando os balanços mensais e fazendo as demonstrações semestrais individuais em COSIF e uma vez por ano você faça o balanço consolidado em IFRS puro, não em CPC, em IFRS utilizando lá todas as normas do IFRS. Tá? Ele pegou todas as entidades
né? Todas as entidades do sistema financeiro estão obrigadas a adotar a 3786? Não. Basicamente, quem tem que adotar a 3786 são aquelas entidades de capital aberto ou aquelas que precisam constituir comitê de auditoria. O que pega aí, na minha última pesquisa, cerca de 42 instituições, 42 conglomerados hoje no mercado brasileiro, que obviamente são os maiores. Então, o que fez a 3786? Fez a requisição do IFRS consolidado uma vez por ano para os maiores bancos, e os menores bancos, o que precisaram fazer? Não precisaram fazer absolutamente nada neste momento. Para essas 42 instituições, porém, a 3786 ela criou um modelo híbrido de contabilidade, né? Porque os bancos tiveram que manter a sua contabilidade do jeito que faziam antes e passaram uma vez por ano a fazer um balanço em IFRS. Então, a gente tem 2 balanços hoje quando a gente olha essas 42 instituições. E esse modelo começou a ser criticado. E o Banco Central começou a ser perguntado por que não seguir a mesma linha que seguiram a CVM e SUSEP de adotar os CPCs. Então, embora o Banco Central tenha adotado alguns CPCs, ele não adotou os mais significativos, dentre eles o IAS 39, né, que é a atual norma, que era, né, até final do ano, a atual norma de instrumentos financeiros. Tá? E o Banco Central, quando questionado, sempre perguntava, pô, Banco Central, mas por que não adotar também esse modelo? O Banco Central dizia, olha, hoje a contabilidade, tem várias coisas amarradas na contabilidade. Vários controles regulatórios e o controle de sistema que eu faço hoje estão dentro da contabilidade. Então, mexer no COSIF significa mexer no meu controle sistêmico como um todo. Então, eu vou analisar e à medida, né, que o tempo vai passando e que eu vou fazendo essa análise, eu vou adotando os CPCs. E, além disso, uma das questões que o Banco Central sempre levantava é a principal norma que trata de instrumentos financeiros para o Sistema Financeiro Nacional é o IAS 39, que é a norma de instrumentos financeiros. E o próprio IAS 39, né, como a gente viu agora na primeira palestra, ele estava sendo revisto desde 2008, desde antes até da adoção do IFRS no Brasil, que aconteceu em 2010. Ou seja, o Banco Central teria que fazer um trabalho para mudar para uma norma que também estava mudando. Então, qual o ponto que o Banco Central sempre colocava? Vamos esperar sair o IFRS 9 para então eu voltar com o projeto e voltar aí à conveniência de adotar esses padrões, tá? Então, em 2014 foi publicado aí, em junho de 2014 foi publicada a última versão do IFRS 9, que se tornou obrigatório aqui a partir de 1º de janeiro de 2018. Então, como eu disse para vocês, aquelas 42 instituições que estão obrigadas a fazer IFRS pela 3786, a partir de 1º de janeiro, passam a fazer esse balanço de acordo com o IFRS 9 puro, só que até abril do ano passado, o Banco Central não tinha se posicionado, né? O que vai fazer, o que não vai fazer, vai adotar IFRS 9. Em abril do ano passado, o Banco Central divulgou a Agenda BC+, que é um projeto estrutural do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, que visa tratar questões estratégicas. Então, quando a gente olha a Agenda BC+, ela é bem maior que a contabilidade. Mas uma das frentes de trabalho que o Banco Central sinalizou lá em abril de 2017 foi justamente a adoção do IFRS 9 para dentro do COSIF. Tá? E aí começaram a sair os editais, primeiro o edital 54 e depois o edital 60. Então o edital 54 saiu, se eu não me engano, em setembro, mais ou menos, do ano passado, e o edital 60 saiu no começo do ano. Né? Então eles tiveram aí a fase de audiência pública e a adoção das normas do Banco Central começarão então a partir de 2019, tá? Então, pessoal, é importante a gente entender isso, tá? Os bancos, os maiores bancos hoje eles têm 2 demandas. O primeiro é adotar o IFRS 9 para esse balanço consolidado, que abrange só esses 42 bancos, e a outra, que é uma atribuição muito maior, é que todas as instituições que usam o COSIF, todas as instituições do Sistema Financeiro Nacional, passarão a adotar as prerrogativas do edital 54 e edital 60, tá? Para a gente partir é muito importante a gente entender esse contexto. Falando então do projeto, né, então aterrissando um pouquinho, falando de como o projeto está sendo conduzido pelo Banco Central, o Banco Central, como entende que é um projeto muito grande, que requer uma discussão grande com o mercado, ele quebrou o projeto em 4 fases. A primeira fase, que ele chamou de reconhecimento, classificação e mensuração, é o edital 54.
A segunda fase, que é a mais importante, né? Sem dúvida alguma, é o que a gente discutiu até meses atrás, né? Em prazo de audiência pública, é o edital 60 de 2018, que vai tratar da nova regra de provisão, né? Que era a PDD, agora passa a se chamar PEC, né? Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito. Então, na medida que a fase 1 ela deve revogar a circular 3068, que trata da classificação de instrumentos financeiros, a fase 2 deve levar à revogação da 2682, que é de 99. Tá? A terceira fase ela vai tratar de RED. O Banco Central tinha divulgado para o mercado que possivelmente esse edital sairia agora em junho. É um edital que só vai ter impacto para quem faz hoje operações de RED, para quem tem o RED Accounting no seu balanço. Então a fase 3 também deve revogar os dispositivos da 3082. E por fim ele vai soltar normas, né? Ou uma norma ou diversas normas para tratar de evidenciação, que basicamente é como é que a gente coloca todas essas novas prerrogativas dos 3 editais dentro do balanço das instituições. Tá? Então aqui de cara, pessoal, eu quero chamar a atenção dos senhores. Por quê? Quando a gente fala de editais, a gente está falando de escrituração mercantil, a gente está falando de débitos e créditos. Então, a partir de uma determinada data, que vai ser definida pelo Banco Central, todos os débitos e créditos das instituições passarão a ser feitos de acordo com esses normativos. Tá? Isso requer também essa quinta seta aqui, que são os ajustes do COSIF. Ou seja, o que a gente viu até agora, sendo divulgado pelo Banco Central, são as audiências públicas que devem virar resoluções. Mas se espera que, como consequência das resoluções, a gente tenha as cartas circulares e as circulares que vão normatizar os procedimentos aí que a gente vai ter que aplicar. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu chamo a atenção. A segunda coisa é o prazo de adoção inicial. Se a gente ler os editais, os 54 e 60, eles falam de adoção a partir de 1º de janeiro de 2019. Porém, o mercado já trabalha com 1º de janeiro de 2020, que foi o pleito feito aí pelas associações de classe, pela FEBRABAN, pela BBC, enfim, e a expectativa é que isso seja postergado, né? Até porque se isso for requerido para 1º de janeiro de 2019, como essa mudança ela é muito grande, eu não vejo como sendo um prazo factível de ser atingido aí mesmo pelas grandes instituições que vão ter mudanças bastante substanciais em sistemas e em processos.